Boa tarde, meu irmão, minha irmã, querido e querida da IPA. É com alegria que nós, nessa quarta-feira, vamos prosseguir no nosso estudo bíblico panorâmico do Novo Testamento, diretamente aqui do Rio de Janeiro, onde estamos aqui desfrutando de férias ao lado da nossa família, mas com esse compromisso, damos continuidade ao nosso estudo aqui no canal da IPA no YouTube, e é com alegria que eu recebo você aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo panorâmico da Bíblia, onde hoje nós vamos nos deter a examinar panoramicamente os livros de Colossenses e primeiro e segundo a Tessalonicenses, essas obras que integram as cartas paulinas eclesiásticas, por assim dizer, nesse nosso avanço nas cartas de Paulo, e estamos quase finalizando para chegarmos às cartas apostólicas gerais, também ao livro de Apocalipse, que terá o seu desfecho, o seu encerramento do nosso estudo no mês de dezembro, presencialmente na IPA. Durante essas duas semanas, essas duas quartas-feiras, estaremos na modalidade online, nesta quarta-feira, dia 6, que será exibido esse vídeo, e também na próxima quarta-feira, dia 13, né, dia de 13 de novembro. Também teremos na modalidade online o estudo panorâmico da Bíblia. Sou o reverendo Gabriel Almeida, pastor efetivo da IPA. É uma alegria estar com você hoje para estudarmos a Epístola de Paulo aos Colossenses e as duas Epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Mas antes de nós prosseguirmos, gostaria de fazer um convite especial a você, para que você que nos assiste aqui por meio do YouTube da IPA, você possa se inscrever no nosso canal da igreja para ajudar na divulgação e no aporte do trabalho digital da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. E também, se assim desejar, visite o nosso site ananindeua.ipb.org.br, que é o nosso cartão de visitas da IPA, onde temos informações sobre as nossas doutrinas, sobre os nossos grupos de atenção de mulheres, de homens, de jovens, nossos ministérios com casais, com a evangelização. Você vai ali ter uma informação muito relevante sobre a nossa igreja, ok? E nós também aqui deixamos o convite para que, a partir do dia 13, dia, já mais precisamente no dia 20 de novembro, você participe presencialmente conosco na IPA, na Avenida Cláudio Sandres, número 524, bairro Centro de Ananindeua. Está aí um demonstrativo do nosso site. Você fica aí convidado para visitá-lo e também compartilhar com a sua família. Lá também temos os links dos nossos estudos bíblicos, que são transmitidos no YouTube, e também informações do nosso boletim mensal e com outras informações também relevantes para você e para a sua família. Vamos começar o nosso estudo de hoje com uma oração. Eu queria convidar você que nesse momento, na sua casa, onde você estiver, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua direção para o nosso estudo de hoje, dessa quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Feche os olhos comigo, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, com a tua boa graça e com a tua infinita misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Pai, tudo aquilo que fizemos que te desagradou. Nos dê a graça de podermos examinar a tua palavra com santidade, com humildade, recolhendo todo ensinamento útil para nós, a partir do que tu nos ensinas nelas, principalmente para confrontar a nossa velha criatura, a nossa antiga natureza, que muitas vezes quer prevalecer. Mas, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, crendo que tens todo o poder para fazer morrer, Senhor, os nossos desejos da carne, nos fazer, Senhor, vivos para Ti, uma vida plena de santidade, comunhão com o Senhor e com a Sua palavra. Nós pedimos que seja assim, que Tu possas abençoar cada um dos nossos ouvintes, a cada um dos nossos irmãos e irmãs que acompanharão esse estudo
Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, então, dando início ao nosso estudo, nós chegamos hoje ao nosso 12º episódio da série de estudos sobre o Novo Testamento. Ano que vem nós já temos um novo estudo preparado, que eu ainda não vou antecipar o tema para você. Quem participa conosco presencialmente na IPA já sabe qual é o tema, mas eu vou deixar esse gostinho para você. Vai ser um estudo muito interessante. E esse ano a gente se comprometeu em estudar o panorama do Novo Testamento. Nós chegamos aí às cartas de Paulo, onde estamos quase terminando essa sessão. Então, meus irmãos, nós destacamos aqui na tela para você esse nosso estudo de hoje, que vai falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E a nossa base bíblica para iniciarmos está em Colossenses, capítulo 2, nos versos de 8 até o verso de número 10, onde nós vamos acompanhar o que nos ensina aí o texto bíblico para melhor entendimento nosso. Então, abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta para você desfrutar desse estudo de hoje conosco sobre a carta de Colossenses e depois das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Ok? Com a sua Bíblia aberta, então, vamos fazer a leitura desse texto e que muito tem a nos ensinar sobre a palavra de Deus. Colossenses, capítulo de número 2, versos de 8 até o verso de número 10. Acompanhe conosco na sua Bíblia. Vamos aqui colocar na tela para facilitar também. Diz assim a palavra do Senhor: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Até aí, por enquanto, nós temos aí claramente já algumas importantes nuances dessa carta de Paulo aos Colossenses que vai enfatizar a autoridade suprema de Cristo como legítimo Filho de Deus, como 100% Deus, uma doutrina perdão, que vem a defender a fé cristã no início da igreja, onde já haviam muitas heresias relacionadas à natureza de Cristo. E Paulo usa essa carta, como também outras, e sobretudo ele e o apóstolo João, enfatizando bastante essa natureza divina de Cristo, como você pode observar e pôde observar nesse texto. Então nós vamos prosseguindo aqui no nosso slide o nosso estudo de hoje e eu peço a sua atenção para que você acompanhe conosco. Então, queridos irmãos, nós vemos aí que nosso alvo da lição é, primeiro, saber, reconhecer que Jesus é tudo para o cristão. Por ele ser o Criador do universo e a ele estarem sujeitas todas as coisas no céu, embaixo do céu, os principados, as potestades e tudo que há, nós também precisamos encontrar suficiência em Cristo, encontrar satisfação completa na pessoa de Jesus. E isso nos traz um conforto muito grande ao vermos que o Jesus que cremos e servimos não é apenas um personagem da história, mas é o criador de todo o universo, como Paulo aqui enfatiza na sua carta aos Colossenses. Com esse reconhecimento, nós vamos nos sentir motivados a conhecer cada vez mais a Jesus, porque é ele que direciona e conduz tudo o que nós fazemos, sentimos e pensamos. Por isso, ao reconhecê-lo como tudo que temos, nós também vamos buscar conhecermos cada vez mais a ele. E também agir diante disso para abandonar atitudes que não condizem com quem Jesus é, porque à medida em que nós conhecemos mais quem ele é, nós vamos nos aproximar cada vez mais do seu caráter, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça.
Se tivéssemos que falar em introdução, veremos que Colossenses é fantástica na sua cristologia. É, ao lado do Evangelho de João, com toda certeza, um dos livros do Novo Testamento mais cristológicos, ou que contém mais informações sobre a natureza de quem Cristo é. Nessa epístola, o apóstolo Paulo afirma com absoluta autoridade a supremacia de Cristo. Um dos textos mais conhecidos, motivo de muitas canções, como uma recente que nós gostamos bastante, do projeto Sola, e que está contida lá em Colossenses 1, versos de 15 a 17. Inclusive, o nome da música é Colossenses 1, do projeto Sola, fazendo aqui a propaganda desta banda de música cristã, música de qualidade, música cristã reformada. E esse apelo para a autoridade suprema de Cristo é usado por Paulo em confronto à crescente heresia na igreja de Colossos sobre a natureza de Cristo. No texto da obra Descobrindo a Bíblia, página 444, o autor registra que Cristo, Senhor da criação e a cabeça do corpo, que é a sua igreja, é completamente suficiente para toda a necessidade espiritual e prática do crente. E isso é um mote que vai seguir todos os capítulos da carta de Paulo aos Colossenses. Olhando panoramicamente para esse livro, meus irmãos, nós enxergamos que integra o grupo das epístolas paulinas eclesiásticas, tendo como autor Paulo e tendo sido escrita provavelmente por volta do ano de 61 depois de Cristo, isto é, alguns anos antes do martírio de Paulo em Roma. O local é na prisão em Roma, é uma das cartas da prisão, ao lado de Efésios, as cartas escritas a Timóteo, também a carta de Filipenses, que vimos na semana passada lá na IPA, e dentre outras. Filemon também, uma carta da prisão. O alvo é a igreja em Colossos, isso ele diz logo no primeiro capítulo, e dando logo a sua assinatura a essa obra, a Epístola aos Colossenses, e também mostrando claramente quem eram os seus destinatários, no caso, a igreja que se encontrava, a igreja de Cristo que se encontrava na cidade de Colossos. E o versículo-chave está em Colossenses 3, de 1 a 2, que tem como expressão-chave a primazia de Cristo, ou Cristo como a primazia. Eu quero chamar sua atenção para esse texto, Colossenses 3, 1 e 2, para nós examinarmos com atenção o que esse texto tem a nos mostrar sobre esse tema-chave, supremacia ou a primazia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja comigo esse texto aqui na tela, mas abra sua Bíblia também em Colossenses 3, versos 1 e 2. E vamos ver o que tem a nos ensinar esse texto. Veja só, aqui no nosso slide, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Até aí. Então você observa muito claramente Paulo fazendo apelo à vida focada nas coisas do alto, focada no pensar de Cristo, tendo em vista a sua primazia. Embora a gente possa ser convidado a pensar na sua majestade diante da criação, da sua autoridade, tanto majestática como de governo sobre a história e sobre a criação, como o Paulo enfatiza muito bem em Colossenses 1, de 15 a 17, nós precisamos pensar que isso não tem uma relevância prática se não é aplicado na nossa vida, com o nosso pensamento sendo guiado completa e exclusivamente pelo pensar de Cristo, pelo agir de Cristo, pelo caráter de quem ele é. Então, reconhecer essa sua grandeza e majestade é algo que os próprios demônios o fazem, como a Bíblia nos deixa muito claro, ao nos mostrar que apenas crer não é suficiente para uma vivência plena do que Cristo nos apresenta para a santificação. A vida cristã ela evolui de maneira drástica quando nós pensamos em aplicar o que conhecemos à nossa vida prática. Entender que Cristo é primaz, é supremo sobre tudo e todas as coisas, é só uma parte da importante tarefa da fé.
A outra parte também muito importante é o desafio ao viver, ao pensar, ao agir e ao falar, baseado nas doutrinas que cremos. Então, nós temos esse tema-chave permear toda a carta de Paulo aos Colossenses. Mas podemos falar também, meus irmãos, alguma coisa sobre o conteúdo da carta, que é o nosso objetivo de hoje, ao prosseguirmos nesse estudo a respeito da carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos lá. O esboço dessa carta vai nos apresentar duas seções importantes. Você observa que quase que todas as cartas de Paulo têm essa sequência de parte doutrinária e prática. Embora, na semana passada, quando vimos a carta aos Filipenses, ela tem um apelo muito mais prático do que doutrinário, embora lá também contenham doutrinas, como vimos, da kenosis de Cristo em Filipenses 2, 5 a 11. Mas aqui, na carta aos Colossenses, nós temos então duas sessões divididas quase que simetricamente. Nos capítulos 1 e 2, fala Paulo de doutrina, com respeito à supremacia de Cristo, ensinando-nos o que Cristo fez em nosso favor. Já numa segunda sessão, no capítulo 3 e 4, Paulo enfatiza a natureza prática da crença nesta doutrina, que é a submissão dos cristãos. Por quê? Porque se Cristo é supremo, devemos a ele obedecer. E isso vai nos mover a entender o que Cristo faz por meio de nós, ou seja, a sua autoridade, a transformação que ele opera na vida de todos os que creem. Tudo isso desembocando para esse tema central que é a primazia de Cristo. Resumindo a epístola de Colossenses em uma sentença e uma frase, vemos que Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade, que é a doutrina que foi legada pelos apóstolos, em face aos ataques dos falsos mestres da época. O contexto também nos é importante para entendermos algo a respeito da cidade de Colossos e das circunstâncias dessa epístola. A cidade de Colossos, ela também, assim como outras cidades dessa região, ela possuía diversas características muito interessantes, mas nós chamamos atenção para algumas, nós vamos ver a partir de agora. Então, as circunstâncias, aliás, as características dessa cidade importante, elas podem ser enfatizadas da seguinte forma, porque a cidade de Colossos era uma antiga cidade na região da Frígia, localizada na província romana da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia, atualmente. E ela era situada no vale do rio Lico, que era um importante rio daquela região, geograficamente muito bem colocada, a cidade de Colossos, e por isso também bastante próspera. E a cidade estava próxima a duas grandes e mais conhecidas cidades, que era Laodiceia e Herápolis. Laodiceia é muito bem relembrada pela menção lá das 7 igrejas da Ásia Menor, às quais o anjo escreve a carta em Apocalipse. Ela é a igreja que estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus, né? Porque não era quente nem fria, mas era morna no que diz respeito à sua vivência da fé. Desde lá, Odisseia. Embora Colossos, né, fosse uma cidade próspera no passado, na época do Novo Testamento, ela já tinha perdido um pouco da sua importância política, econômica, ofuscada exatamente por essas duas cidades que se desenvolveram de maneira mais rápida, como Hierápolis e Laodiceia. Mas Colossos ainda era uma região muito famosa pela produção de lã de alta qualidade, tingida com uma cor característica que na época era chamada de colossina, não é? Em referência à cidade de Colossos. O contexto dessa epístola também nos chama muito a atenção, tendo em vista que Paulo escreve essa carta em resposta às notícias trazidas por Epáfras, que era um dos seus colaboradores na cidade de Colossos e era um dos líderes da igreja de Colossos, como está lá em Colossenses 1, 7 e 8. Epáfras tinha relatado para Paulo que a igreja de Colossos estava enfrentando um grave problema de ameaças de heresias e falsos ensinos, como muitas outras igrejas do Novo Testamento. E lá naquela cidade desenvolveu-se uma heresia muito específica chamada de a heresia colossense, que pautava-se pelo sincretismo, envolvendo, e sincretismo, você sabe, é a mistura de elementos
de matrizes religiosas diferentes. Então, nem sempre o sincretismo é errado. Nesse contexto doutrinário, sim, era bastante ameaçador para a sadia fé cristã. Então, esse sincretismo envolvia ali em Colossos, né, a heresia colossense era esse sincretismo que envolvia elementos do judaísmo, que era a observância de leis e rituais da lei de Moisés, misturados com práticas místicas que eram próprias da cultura grega ali daquela região, e também influências do gnosticismo incipiente, que era uma valorização de um conhecimento especial e especulações sobre seres espirituais. É por isso que Paulo ele escreve essa carta com esse propósito de afirmar a supremacia e a suficiência de Cristo em todas as coisas, acima de principados, potestades e tronos e poderes, porque era visando tratar desse problema na igreja de Colossos, que era esse culto aos seres místicos, né, poderes, principados, soberanias, potestades, e assim sucessivamente. E por isso ele vai enfatizar na sua carta, o apóstolo Paulo, que Jesus habitava toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo que é divino parte de Cristo, nasce de Cristo e vem de Cristo. Ele corrige esses erros teológicos e exorta a igreja de Colossos a permanecer firme na fé, sem se deixar levar por filosofias humanas e tradições vazias, como ele fala lá em Colossenses 2, verso número 8, com uma estrutura que a gente já viu anteriormente, dividida em dois tópicos, no primeiro e segundo capítulo, doutrinários, no terceiro e quarto capítulo, tópicos práticos. A grande ênfase aqui vai ser, então, essa supremacia por conta desse contexto da heresia colossense. Muito bem. Então, nós podemos destacar algumas doutrinas importantes ainda nessa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É importante conhecer o contexto das epístolas para compreender bem as razões do escritor ao redigi-las, como nós acabamos de ver. Tente estabelecer paralelos entre o contexto de Colossos e a cidade hoje e avalie como as lições da epístola podem ser aplicadas à sua realidade. Hoje nós temos um crescente movimento panteísta, que é o culto à natureza, e isso também é muito prejudicial, nos mostra a relevância dessa carta até os dias de hoje, para enfatizar que toda divindade vem de Cristo. Não há divindade na árvore, não há divindade no vento, não há divindade no pôr do sol, não há divindade em nada mais que não Cristo, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Essa é uma boa aplicação no contexto até da divinização de animais, divinização de relações, divinização de circunstâncias que o ser humano hoje busca a cada vez mais colocar um outro objeto de culto e adoração no lugar de quem Deus é, o único e verdadeiro Deus. Então, é uma boa aplicação que nós podemos fazer sobre a carta aos Filipenses para os nossos dias de hoje. No seu conteúdo, primeiro Paulo apresenta Cristo. Colossenses é singularmente uma obra cristológica. Em nenhum outro livro do Novo Testamento encontramos maior ênfase em Cristo que em Colossenses. Paulo reafirma suas palavras aos Efésios, lá em Efésios 1:10, de fazer convergir nele Jesus Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui um destaque importante, interessante se fazer, é que a carta de Paulo aos Colossenses, ela representa muito do que aos Efésios ele escreveu. São quase que cartas gêmeas, com alguns destaques, algumas diferenças e nuances, como aqui na ênfase cristológica, mas observe que se você for examinar a questão do vocabulário de cada uma dessas cartas, Efésios e Colossenses, é possível identificar uma grande porcentagem do que em Efésios está contido em Colossenses. Obviamente que de Efésios em Colossenses, não o contrário, porque Efésios tem uma extensão mais vasta de 6 capítulos, enquanto que Colossenses possui apenas 4 capítulos. Então, mas Colossenses possui uma grande parte de seus dizeres espelhando as doutrinas e os dizeres de Paulo quando escreveu aos Colossenses. Isso é um destaque importante. A heresia colossense estava pautada em 3 pontos fulcrais. O primeiro, filosofias gregas, que era a ideologia terrena, como ele refere em Colossenses 2:4, os raciocínios falazes e filosofias e vãs sutilezas, como está em Colossenses 2:8.
Outro ponto era o legalismo judaico, também integrando essa heresia colossense num tripé bastante ameaçador para a fé cristã. Era a imposição terrena, a tradição de homens, como está em Colossenses 2,8, a circuncisão, dietas, que é a proibição de alimentação de certos alimentos, do uso de certos alimentos, não é? Que segundo a lei de Moisés proibia ou autorizava, guardar festas, como no antigo ritual judaico, Levítico 23, tá? Ele diz isso em Colossenses 2,16, também a guarda do sábado. E o terceiro pé dessa heresia colossense era o misticismo oriental, a idolatria terrena, adoração a anjos, visões, ascetismo. Então, muitos pontos aqui próprios da cultura daquela época, mas que não se distinguem muito do que nós vemos nos dias de hoje. Para sermos capazes de combater as heresias vigentes nos nossos dias, falando agora do nosso tempo contemporâneo, é necessário conhecer essas heresias. Procure estudar sobre elas, enquanto na Bíblia respostas que reafirmem a nossa fé, que é totalmente desvinculada de qualquer valor herético. Na Bíblia, nós temos a resposta para a luta contra as heresias, mas nós não podemos ignorar a necessidade de entendê-las, de saber lidar com cada uma delas para poder ter como pauta a Bíblia e ajudando assim pessoas que creem de maneira sincera em doutrinas que não se coadunam com as escrituras, mas nós precisamos saber com respeito a estas heresias, né? Como a gente já teve oportunidade alguns anos atrás aqui na IPA de estudarmos também sobre seitas e heresias. Tire um tempinho para também estudar sobre isso, é importante. No conteúdo dessa carta, meus irmãos, nós vemos algumas coisas também igualmente importantes, sobretudo nas ênfases que são colocadas aqui por Paulo para a supremacia de Cristo. Então ele fala de uma nova natureza em Cristo, né? Ele fala do passado que representa aí um velho homem, como está lá em Colossenses 3,9, uma vez que os despiste do velho homem com seus feitos. Algo próprio disso ele vai falar também aos Efésios, né? Como a gente está falando aqui dessas cartas espelhadas. Ele fala também dessa nova natureza em Cristo que aponta para o presente, é o novo homem. E vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, como está lá em Colossenses 3, verso número 10. A obra de Cristo no novo homem aponta para mudanças relevantes no nosso viver, como, por exemplo, o entendimento do Evangelho, que agora nos é aberto pela nossa nova condição em Cristo, como está lá em Colossenses 1, 5 e 6. A reconciliação com Deus também é um aspecto da obra de Cristo no novo homem, como está em Colossenses 1, 22, quando ele diz que nos reconciliou consigo mesmo. O aperfeiçoamento, está em Colossenses 2,10, a santificação, o crescimento na comunhão, na vida com Deus, são próprias de alguém que é uma nova criatura. O sepultamento e a ressurreição espiritual, como está em Colossenses 2,12, a vivificação e o perdão que temos em Deus e para com o nosso próximo, a partir do que nós recebemos dele, como está em Colossenses 2,13, e a absolvição da condenação eterna pela justificação que nós recebemos somente em Cristo, como está em Colossenses 2,14. Os relacionamentos também são restaurados no novo homem, tanto cristão como familiar e como social, como vemos sobretudo nessa parte prática da carta, no capítulo 3, de 12 a 17, 18 a 21 e de 22 até o capítulo 4, verso 1. O crente, ele é resgatado por Cristo não para uma vivência individual plena, mas social e comunitária, tendo ele agora uma nova perspectiva perante os seus irmãos na fé. O relacionamento cristão dele agora é diferente, porque ele nasceu de novo, com a sua família e também com a sociedade. Você é capaz de enxergar como todas as características de Cristo se refletem hoje na sua vida? Então eu te desafio hoje a avaliar seu relacionamento familiar e de trabalho. Será que essas doutrinas elas penetraram tão profundamente em você para que você reconheça a importância de viver Cristo, de brilhar a luz de Cristo aonde quer que você esteja? Ou só tem
entrado na sua mente a doutrina, só na sua psique, na tua compreensão, na tua consciência, ou você tem se desafiado a viver a Cristo nos mais diferentes meios de convivência que você possui, no seu trabalho, na sua família, na vizinhança, você é conhecido e reconhecido como um cristão? É um desafio que fica aí para pensarmos e evoluirmos cada vez mais conforme essa carta nos ensina. Colossenses nos ensina, meus irmãos, que Cristo é tudo na vida do crente. Nessa epístola, nós aprendemos sobre a completa suficiência de Cristo em contraste com a futilidade das heresias humanas. Ok? Então, nós vamos passando agora para a nossa segunda etapa, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo. Vamos fazer agora o panorama da primeira carta aos Tessalonicenses. O nosso texto, a nossa base bíblica está no capítulo 4 da primeira carta, versos de 1 a 8, no texto que nós vamos também aqui exibir para você. Se você desejar, dê um pause agora, vá beber uma água, né? Dá uma esticada na perna e volte para retomarmos. Enquanto você vai, nós vamos colocando aqui o texto para você acompanhar conosco esse texto também das Sagradas Escrituras, texto que nos fala aqui sobre essa primeira carta aos Tessalonicenses, é o texto que vai ser base para nosso avanço no estudo de hoje. Então diz assim o texto da Palavra de Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, e assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que pelos mandamentos vos temos dado porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não da paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então veja a ênfase muito clara que Paulo faz nessa primeira carta aos Tessalonicenses, falando sobre a vida de santidade, a vida de santificação. Então, acompanhe conosco alguns pontos importantes sobre esse nosso estudo panorâmico na primeira carta, de Paulo aos Tessalonicenses. E veja com atenção aí na sua Bíblia também as referências. Nosso alvo é saber entender como a fé e o amor e a esperança são elementos fundamentais para a vida cristã. E com isso, nutrirmos o sentimento de valorização das promessas de Jesus como fonte dessa fé, desse amor e dessa esperança. Para que esse saber e esse sentir? Para agirmos de forma a demonstrar os fundamentos da vida cristã em situações adversas e por meio de conversas, diálogos com aqueles que estão ao nosso redor. A igreja em Tessalônica, como vemos aí na nossa introdução, era exemplar. Entretanto, era assaz e imatura, porque houve pouco tempo de contato pessoal com Paulo naquela comunidade. Por volta do ano 51 a 52 depois de Cristo, animado com as boas notícias enviadas por Timóteo, Paulo escreveu essa epístola com o objetivo de estimular os tessalonicenses a permanecerem da fé a partir da perspectiva do retorno de Cristo, entendendo que suas vidas precisariam estar condizentes com essa preparação que antecede a parousia, que é um tema muito aplicado aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e parousia no grego significa esse anseio pelo retorno de Jesus, esse anseio pela volta do Senhor, conforme ele prometeu, e que nos demanda essa preparação, esse cuidado, essa vigilância constante e pessoal para com a nossa vida, com vistas a entendermos que o Senhor está próximo de voltar. Esse deve ser o nosso pensamento sempre. E essa é uma boa ênfase aqui
é uma das mais importantes ênfases da primeira carta aos Tessalonicenses. Veja que no nosso material Descobrindo a Bíblia, página 452, nós vemos aqui que os labores de Paulo como pai espiritual da neófita igreja foram sobejamente recompensados, e a sua emoção é visível em cada linha desta epístola. Esse resumo nos ajuda muito a entender um pouco mais sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na visão panorâmica desse livro, algumas informações básicas nos chamam a atenção, como o grupo, que também como as anteriores, integra no Novo Testamento as epístolas paulinas eclesiásticas, tanto a carta de Colossenses que nós acabamos de ver, como a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Seu autor é Paulo, como ele se auto-intitula e assina essa carta no primeiro capítulo, logo. A data da sua escrita provavelmente foi entre os anos 51 e 52 depois de Cristo. Não foi uma das cartas que Paulo escreve da prisão. É interessante que ele escreve muito tempo antes, cerca de 10 anos antes, como nós vimos, da carta aos Colossenses e aos Efésios. Então é uma carta que ele escreve ainda no curso aí do começo do seu ministério, aí no meio do seu ministério. O local de onde ele escreve essa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, é em Corinto, e tem como alvo os cristãos, a Igreja de Cristo que se encontra em Tessalônica. E o seu verso-chave está em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, e tem como expressão basilar, o principal, a vida cristã. Esse texto nós vamos acompanhar aqui, e você vai observar como essa marca do chamado à santidade na vida cristã é um dos grandes destaques da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Veja comigo no slide, na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 3, 12 e 13. Olha só o que nos diz o texto bíblico. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então veja, aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. O crescimento em amor também, não apenas entre a igreja, mas para com todos. Fala aqui de um amor que extravasa o ambiente da igreja, vai para toda a sociedade, confirmando no nosso coração isso, a irrepreensibilidade em oração, em santidade, perdão, diante do nosso Senhor Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, chamando a atenção Paulo aqui para a importância de mantermos um procedimento santo, íntegro e reto, como se Jesus a qualquer momento fosse voltar, e isso deve tomar o nosso coração, desejoso pela sua vinda. Ok? Então a gente prossegue aqui nesse entendimento da lição para compreendermos também alguns outros detalhes importantes. O esboço dessa carta divide da mesma forma, quase que bem parecida com a carta aos Colossenses, em duas sessões, uma teórica e outra prática. A primeira sessão teórica fala, no primeiro ao terceiro capítulo, da experiência, falando dessa necessidade do comportamento do crente ser pautado pela santidade, olhando para o passado, para quem eles eram antes, e olhando agora para a prática, que é o futuro de quem eles serão glorificados, serão resgatados pelo Senhor da igreja, que é Cristo, e isso os motivando a serem santos e se purificarem continuamente, visando ambas as sessões, tanto do capítulo de 1 a 3 quanto de 4 a 5, teoria e prática, o crescimento espiritual. Observe, então, como que o crescimento espiritual ele une essas duas veias, teórica e prática. Só com teoria nos conduz à ignorância. Só com a prática, aliás, só com a teoria nos conduz à arrogância, à petulância, ao legalismo. E só com a prática nos leva à liberalidade, ao liberalismo, ao não entendimento de que precisamos unir as duas fatias para formar um todo, que é a vida cristã, que nos conduz ao crescimento espiritual. A primeira carta aos Tessalonicenses, em uma frase, pode ser resumida da seguinte forma: Epístola
em ação de graças a fim de encorajar e orientar os crentes de Tessalônica para a boa prática da vida cristã. E aqui existem dois contextos importantes sobre a cidade de Tessalônica e sobre a igreja de Tessalônica que eu quero dividir com você nesse momento, chamando a sua atenção para alguns detalhes históricos de extrema importância. Pois bem, então a cidade de Tessalônica, ela era uma importante cidade também do mundo antigo, caracterizada por alguns fatos muito interessantes. Ela era uma importante cidade portuária localizada na província romana da Macedônia, né? Também nessa que era dos grandes resquícios daquele tempo do império construído por Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, que hoje é a região do norte da Grécia. Foi fundada por volta de 315 a.C. por Cassandro, que foi um dos generais de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, nomeada assim em homenagem à sua esposa, a esposa de Cassandro, que era um dos generais de Alexandre, chamada Tessalônica, né? Aliás, que era irmã de Alexandre. Então, esse general casou-se com uma das irmãs do grande Alexandre e nomeou essa cidade em sua homenagem. A cidade rapidamente se tornou um centro de comércio e influência devido à sua localização estratégica na chamada Via Inácia, ou Via Inácia, uma importante rota comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. E a Tessalônica também contava com um porto natural que a tornava vital para o comércio marítimo no Egeu. Muito interessante também esse detalhe. Então essa cidade tinha essas características muito importantes, não é? Ela estava também em um porto natural que a tornava um importante polo marítimo no mar Egeu. A cidade de Tessalônica ela também era culturalmente diversa, era uma cidade com ponto de encontro de diferentes culturas e religiões, incluindo influências gregas, romanas e orientais. A população de Tessalônica incluía uma grande comunidade judaica da dispersão, que era um fato muito relevante para a propagação inicial do evangelho através de Paulo naquela cidade. O status político de Tessalônica naquele tempo era de capital da província romana da Macedônia e desfrutava de um certo grau de autonomia no seu governo interno. Isso contribuiu para que fosse uma próspera e importante região, tanto para o comércio quanto para a difusão da cultura no tempo ali do primeiro século. No contexto da igreja de Tessalônica, quando a gente vai conversar já e observar as matizes, as peculiaridades da nascente igreja da cidade de Tessalônica, nós vemos que foi fundada ela por Paulo durante a sua segunda viagem missionária, por volta de 49 a 50 depois de Cristo, como está registrado em Atos, capítulo 17, versos de 1 a 9. Paulo, juntamente com Silas e também com Timóteo, seus cooperadores, pregou na sinagoga judaica de Tessalônica por 3 sábados consecutivos, alcançando tanto judeus quanto gentios tementes a Deus. E lá, apesar da resposta positiva ao evangelho, a pregação de Paulo gerou muita oposição de líderes judeus que incitaram um grande tumulto, forçando Paulo e Silas a deixar a cidade de maneira prematura. Após a saída de Paulo, a igreja de Tessalônica enfrentou considerável perseguição por parte das autoridades locais e daquela comunidade macedônica. Mesmo sob pressão, os cristãos tessalonicenses permaneciam firmes na fé, servindo de exemplo para outras comunidades, como Paulo faz referência em 1 Tessalonicenses 1, de 6 até 8. Então essas são umas importantes informações relevantes sobre esse princípio aí da igreja de Tessalônica. Então observe esses detalhes bastante curiosos aí sobre a cidade de Tessalônica e sobre a igreja de Tessalônica. Assim como Tessalônica, nós sofremos também por causa do sincretismo religioso, como no nosso país, no Brasil. Apesar da diversidade religiosa, temos conseguido apresentar nossa identidade cristã para o mundo? Essa é uma pergunta que nos chama a atenção para fazermos uma autocrítica, uma autorreflexão.
Continuamos estimulados também a viver segundo as Escrituras, mesmo diante de perseguições. O conteúdo da carta, meu irmão e minha irmã, ele se divide em 4 importantes temas. O progresso da fé dos Tessalonicenses, que é elogiado por Paulo, entretanto, com o chamado à vida de santidade. Paulo fala sobre os Tessalonicenses e a volta de Cristo, enfatizando para esse crescimento na fé que conduz a essa preparação para o retorno de Jesus. Fala também das lutas de Paulo e dos Tessalonicenses, como vimos aqui nesses detalhes no slide anterior, sobre as perseguições que eles enfrentavam. E então Paulo usa essa carta para motivá-los também na sua carreira cristã e também mostrando Cristo na epístola como aquele que virá consumar a sua obra e também confirmar a fé daqueles que aguardarem com perseverança a manifestação do seu plano. Vigiemos e sejamos sóbrios, é o que nos diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,6. Assim, Paulo chamou a atenção daquela igreja em vista da volta de Cristo. E a mensagem é para nós hoje também. Você está vigiando constantemente, aguardando o Senhor Jesus, ou você tem vivido de maneira dissoluta? Reafirmemos, queridos, nos nossos corações a tríade cristã apresentada nessa epístola: fé, amor e esperança. Como também ele repete isso em 1 Coríntios 13:13, no final do seu poema sobre o amor. Precisamos de fé para aguardar a volta de Cristo e precisamos amar para cumprir nosso papel aqui na terra. Cada um de nós precisa de esperança para viver estimulado em face às muitas lutas da vida. E essa é a síntese dessa maravilhosa epístola. E nós passamos então a segunda epístola aos Tessalonicenses para encerrarmos o nosso estudo de hoje. É o tempo que eu queria que você fizesse mais um intervalo último para beber uma água, para esticar as pernas e já abrindo a sua Bíblia nesse texto para lermos juntos 2 Tessalonicenses 3, 4 e 5. Acompanhe conosco na sua Bíblia. Ok? Então abra a sua Bíblia, vamos ler esse texto com reverência ao Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos número 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis, que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Ok? Então, essa confiança que Paulo tinha que eles fariam aquilo que ele estava ensinando àqueles cristãos tessalonicenses, não por mandamento, mas com a confiança de que eles imitariam o caráter de quem Paulo era, sendo ele também um imitador de Cristo, né? Tendo em vista que o Senhor é quem encaminharia os corações deles no amor e na paciência. A paciência por conta do principal tema dessa carta, que é a questão da volta de Cristo. Porque na primeira carta, como nós vamos ver, eles tiveram um entendimento equivocado sobre o retorno de Jesus, pensando que não precisavam mais fazer nada. Paulo enfatizou tanto na primeira carta essa doutrina da segunda vinda de Cristo que os cristãos da igreja de Tessalônica ficaram meio desanuviados, pensando que não precisavam mais trabalhar, não precisavam mais desenvolver as suas famílias, e porque Jesus estava prestes a voltar. Não foi isso que Paulo quis dizer, e esse é um raro exemplo onde Paulo escreve uma segunda carta para corrigir o entendimento da primeira. Algo parecido com isso a gente vê nas cartas dele escritas aos irmãos da igreja de Corinto, mas não tanto quanto a gente vê aqui nas duas cartas aos Tessalonicenses, onde o espaço de uma para outra é de cerca de 6 meses. De uma carta, a segunda carta, para a primeira, passou-se pouco tempo, porque já tinha chegado ao conhecimento de Paulo que eles tinham tido um entendimento equivocado sobre os ensinamentos dessa carta. Então nós vamos observar aqui na segunda carta aos Tessalonicenses alguns fatos importantes. Nosso alvo é conhecer a melhor forma de corrigir erros doutrinários pessoais e de outros, como Paulo faz aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, sentindo a procura da dependência de Deus a fim de conhecer a doutrina correta por meio da oração, agindo para identificar os erros doutrinários na vida
e trabalhar para corrigi-los. O espaço de tempo que separa as duas epístolas aos Tessalonicenses é menor que um ano. Isso ocorreu porque a comunidade local não tinha assimilado corretamente as orientações da primeira epístola, especialmente em relação à volta de Cristo. Havia na igreja alguns falsos mestres que insistiam em dizer que o dia de Cristo já havia chegado. A igreja estava contaminada e precisava ser reorientada em vários aspectos futuros. Por isso, Paulo escreveu o 2 Tessalonicenses, que é o segundo volume do Manual de Fé escrito à igreja em Tessalônica. Ao olharmos panoramicamente para esse livro, vemos que integra a segunda carta aos Tessalonicenses também o grupo de epístolas paulinas eclesiásticas, tendo como autor Paulo, na data de 52 depois de Cristo, muito próximo da data da primeira carta aos Tessalonicenses. Ele escreve também de Corinto, onde estava pregando o evangelho, e tem como alvo os crentes de Tessalônica. Os seus versos-chave estão em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2, e tem como expressão-chave o dia do Senhor. Vamos ver, então, esse texto que ele tem a nos ensinar. Abra a sua Bíblia comigo, 2 Tessalonicenses 2, versos 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, veja só, chamando a atenção para que eles não se perturbem, seja espiritualmente, seja nos diálogos que eles tinham, seja por cartas que trocavam, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E ele vai ensinando o porquê que ainda não seria, ainda não estava ali próximo o dia do Senhor. Eles deviam viver como se o Senhor fosse voltar hoje, mas ainda haviam coisas a se sucederem, como ele fala escatologicamente nessa carta, dando conforto para eles de que vivessem as suas vidas, trabalhando, desenvolvendo suas famílias e vivendo de maneira santa, como se ele fosse voltar amanhã, mas ainda sendo necessárias as manifestações visíveis de alguns sinais, como ele refere aqui nessa carta aos Tessalonicenses. Então, essa é a expressão e o texto-chave desse estudo da segunda carta aos Tessalonicenses. O seu esboço é dividido em 3 partes, seus 3 capítulos. O primeiro capítulo fala de encorajamento, o segundo de esclarecimento e o terceiro de exortação. No primeiro capítulo, Paulo encoraja-os à gratidão e diante do desânimo. Em segundo lugar, ele busca trazer no segundo capítulo esclarecimento como instrução para a doutrina com respeito à volta de Cristo, a parousia. E no terceiro capítulo ele traz uma exortação, que é a correção em face da desobediência dos cristãos da igreja de Tessalônica. Todos esses 3 tópicos voltados ao ensino da prática correta em relação à volta de Cristo. A segunda carta, então, ela é marcada pela correção do mau entendimento dos cristãos de Tessalônica com respeito à primeira carta. Lembrando que o erro aí não foi de Paulo, o erro foi do entendimento dos Tessalonicenses sobre a primeira carta escrita e enviada à igreja. Resumindo em uma frase essa carta, podemos ver que Paulo continua a encorajar a igreja em Tessalônica em face aos sofrimentos presentes, exortando os crentes locais em relação às deturpações sobre a volta de Cristo. Podemos comparar também essa carta com outras epístolas de uma maneira muito simbólica. Não é difícil perceber que as duas epístolas são similares. Aproximadamente 1/3 da primeira é reafirmada na segunda. Em 2 Tessalonicenses, Paulo é mais formal e objetivo que em 1 Tessalonicenses. Obviamente, pensando aí de maneira mais didática para evitar novos erros de interpretação. E isso é explicado pelas circunstâncias um pouco mais conturbadas naquele momento. Vejamos agora um quadro comparativo dessas duas epístolas. Em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre consolação, agora ele substitui na segunda carta por correção. As palavras agora elas são mais bem objetivamente apresentadas. Em 1 Tessalonicenses, quando ele fala de encorajamento, agora ele fala de exortação. Quando ele aborda escatologicamente, ele continua essa abordagem também na segunda carta e
o que ele chama de volta de Cristo na primeira carta, ele usa agora na segunda carta a expressão dia do Senhor, chamando a atenção até para essa linguagem mais hebraica do tema, né? Profética ali sobre a volta, o dia do Senhor, e seria precedido de alguns sinais, como todo o contexto bíblico nos é apresentado. O conteúdo da carta passa pelo problema escatológico da igreja de Tessalônica. A segunda epístola apresenta também o tema segunda vinda de Jesus. Havia crentes naquela igreja que agiam como se o dia do Senhor já tivesse chegado. E Paulo exorta veementemente os que, usando esse pretexto da imediata volta de Jesus, não queriam trabalhar. Esses textos que ficaram muito conhecidos, né, quando ele diz à igreja de Tessalônica que aquele que não trabalha também não coma. É muito comum encontrar pessoas que ousam deturpar a doutrina das coisas futuras. Assim, confundem outros crentes. Por isso, tenha zelo pela doutrina de Cristo, examinando bem o que ele é ensinado. Recentemente, um irmão que está na nossa classe de discipulado me perguntou, pastor, nós queríamos saber se há algum problema de eu ser recebido na igreja sem ser amilenista, que é naturalmente o modo de pensar escatológico dos cristãos reformados calvinistas, como nós somos. Eu disse a ele que essa não é uma questão basilar, fundamental da fé, é uma questão periférica e por isso não deveria ser nenhum impeditivo para que ele fosse recebido na igreja, sem prejuízo de eu me comprometi com ele de acompanhá-lo e apresentar materiais para que ele cresça e entenda melhor a nossa forma de pensar sobre isso, embora não seja um fator decisivo para a sua recepção na membresia de uma igreja presbiteriana como é a nossa, calvinista e reformada. Mas veja, muitos hoje detêm grande parte do tempo que poderia ser empenhado no labor evangelístico na igreja para tratar desse tipo de coisa superficial que fala sobre a segunda volta de Cristo. Enquanto que essa situação deve ser sempre tratada com muita parcimônia, com muita sobriedade, pois não são questões como a divindade de Cristo, como a Trindade, como a doutrina da supremacia e suficiência das Escrituras, coisas que a gente não pode negociar. Aspectos relacionados à escatologia são bastante polêmicos e envolvem minúcias do exame bíblico que devem chamar-nos a atenção para um máximo cuidado no exame desses temas e não pode ser o que vai mover a missão da igreja como algumas igrejas buscam fazer, não só agora como no passado, muitos falhando miseravelmente em marcarem datas para Jesus voltar, baseados e amparados em estudos bastante amalucados sobre cálculos e datas relativas à segunda vinda de Jesus. E falharam miseravelmente. Você conhece igrejas assim, não é o nosso caso. Então, nós precisamos entender também como Paulo exorta aqueles irmãos da igreja de Tessalônica sobre a importância de tratar esse tema com a importância que ele tem de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, mas sem perder de vista que o tempo pertence a ele. Existem coisas a acontecerem antes de que tudo isso se cumpra à vista dos nossos olhos ou das próximas gerações, conforme for a vontade de Deus. A escatologia é reafirmada por Paulo aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. À medida que Paulo exorta aquela igreja, ele também reafirma a doutrina da volta de Cristo, apresentando seus principais elementos, as perspectivas, os propósitos e o plano, a ordem das coisas que acontecerão no tocante à vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo. Alguns enigmas da epístola também são apresentados. Alguns textos não foram explicados em detalhes por Paulo. Por exemplo, 2 enigmas mostram posições mais aceitas entre os estudiosos, falando aqui sobre o anticristo, que seria entendido como o homem da iniquidade, não é? E aqui referindo-se também a aquele que detém. E essa é também uma das importantes
raízes de debates teológicos escatológicos sobre esse tema da carta. Em 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7, Paulo menciona: e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo, referindo-se ao homem da iniquidade, que é o anticristo. Pois o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja removido aquele que agora o detém. Quem é aquele que o detém? E essa expressão, aquele que o detém, tem sido objeto de diversos debates na teologia através dos séculos. E algumas das interpretações mais comuns incluem, em primeiro lugar, o Império Romano. Muitos dos primeiros pais da igreja, como Tertuliano e Crisóstomo, acreditavam que aquele que o detém era o Império Romano. Segundo a visão deles, enquanto a ordem e a estrutura do Império Romano existissem, a manifestação completa do homem da iniquidade ou do anticristo era impedida, mas com a queda de Roma, esperava-se que a iniquidade se manifestasse de forma mais plena e visível. Há uma segunda interpretação que é pautada no Espírito Santo. Outra interpretação é que aquele que o detém se refere ao Espírito Santo, que é quem restringe a manifestação total do mal e da atuação do homem da iniquidade. Essa visão é baseada na ideia de que o Espírito Santo, agindo através da igreja e na sociedade, impede que o mal atinja o seu auge até o momento ordenado por Deus. E essa é uma interpretação esposada por diversos teólogos reformados também conhecidos. Também uma terceira interpretação é que é a igreja. Alguns estudiosos defendem que a igreja é aquela que detém a manifestação do homem iníquo por meio da sua presença e do seu testemunho no mundo. A igreja age como uma força restritiva contra a disseminação total do mal. E quando ela for removida, não é, vinculando isso à ideia do arrebatamento, o homem da iniquidade vai se manifestar completamente. Essa ideia é muito capitaneada ou defendida pelos que entendem a visão dispensacional. Não é o nosso caso. Eles entendem que a igreja vai ser arrebatada em secreto e com a retirada da igreja do mundo, então a maldade vai se proliferar. Nós temos visto que uma coisa não impede a outra, tendo em vista que a igreja está no mundo e a maldade continua se proliferando em tons alarmantes. E uma quarta visão é uma figura celestial, ou poder governamental. Outras interpretações sugerem que se trata de um anjo específico, um poder governamental ordenado por Deus que mantém o mal sob controle até o tempo apropriado. Então, na realidade, nenhuma dessas posições ela se alinha completamente à visão reformada. A visão reformada ela vai adotar uma interpretação que se alinha mais frequentemente com a identificação de que aquele que o detém, ou aquilo que detém o homem iníquo, é uma combinação de Deus, através do Espírito Santo, agindo por meio da igreja e das autoridades instituídas. Essa visão se encaixa no entendimento reformado de que Deus é quem exerce o controle soberano sobre a história, e que o Espírito Santo, por meio da igreja, desempenha um papel restritivo na manifestação completa do mal. Reformadores como João Calvino frequentemente enfatizavam a soberania de Deus sobre os eventos mundiais e a obra do Espírito Santo na preservação e santificação da igreja. Segundo essa perspectiva, o Espírito Santo é aquele que restringe a ação do mal e a igreja, como corpo de Cristo, é agente dessa influência restritiva no mundo, sal da terra, que preserva, que prolata ou posterga, atrasa o processo de putrefação do mundo. Isso é um aspecto do sal, como um agente de manutenção nos tempos bíblicos, né, onde não havia geladeira, por exemplo, para resfriamento da carne. Então, o apodrecimento, o processo de apodrecimento era retardado pelo fator biológico do sal, que matava ou ia protegendo a carne das influências, não é, das influências naturais de micro-organismos que influenciariam no seu apodrecimento. Da mesma forma é a igreja no mundo, mas não é ela que faz isso, é o Espírito Santo através dela. Então a remoção, o enfraquecimento da presença da igreja permitiria a manifestação do homem da iniquidade. Mas os reformadores também entendiam, num sentido secundário, que as autoridades civis ordenadas por Deus, como está lá em Romanos 13, de 1 a 4,
reis, príncipes, governadores e líderes mundiais podem também ser vistos como agentes de Deus para a restrição do mal. E Calvino e outros reformadores viam as autoridades como instrumentos de Deus para manter a ordem até que o propósito divino fosse cumprido. Então essa é a visão que mais se alinha aí com a visão reformada, ok? Há também outras questões importantes nessa carta. A iminência da volta de Jesus não pode ser desculpa para a inatividade no serviço do reino, mas um incentivador. Mesmo que seja difícil entender todos os aspectos que cercam a doutrina da volta de Cristo, firme na vida, na esperança de que um dia ele voltará. Então nós precisamos nos firmar, como diz aquele hino, firme nas promessas, fico pelos séculos do seu amor. Né? Então, perseverando, sejam quais forem as dificuldades que nós enfrentemos. Orações na epístola. Mais uma vez percebemos a devoção prática do apóstolo Paulo. Ele é intenso a incentivar a igreja a orar, mostrando que sem oração é impossível haver intimidade com Deus. Olha só esse resumo interessante. No capítulo 1, de 11 a 12, ele ora para que Deus cumpra com poder os seus propósitos, com o propósito de glorificar a Cristo. Depois ele pede para que os corações daqueles irmãos sejam consolados, com o propósito de confirmar os crentes em toda boa obra e boa palavra, como está lá no capítulo 2, versos 16 a 17. Depois ele ora para que Deus conduza os corações dos crentes de Tessalônica com o propósito que estivessem constantemente em Cristo, como está lá em 2 Tessalonicenses 3:5. E finalmente pede para que eles tenham contínua paz em todas as circunstâncias, com o propósito de ter comunhão com Cristo, como está em 2 Tessalonicenses 3:16. Orai sem cessar. Você é praticante assíduo dessa ordem? Conclusão. A doutrina do regresso do Senhor, queridos, deve estar continuamente no nosso coração, requerendo equilíbrio na nossa vida entre a espera e a ação. É uma perspectiva que deve estimular a santidade e não a indolência, ou seja, a vida dissoluta. As palavras finais de Paulo são a melhor maneira de concluir esta lição. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, como está em 2 Tessalonicenses 3:16. Então nós encerramos aqui, querido irmão e irmã. Não deixe de se inscrever no canal da IPA no YouTube. Curta esse vídeo, comente ele, compartilhe com a sua família e amigos. Nós nos vemos semana que vem para estudarmos as duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Então, não deixe de participar conosco, tá bom? Nós dizemos da saudade nossa que temos da igreja e é um prazer estar com você aqui por esse meio abençoador que é o canal da IPA no YouTube. Eu sou o pastor Gabriel e o nosso estudo de hoje foi sobre a carta de Paulo aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. E um grande abraço. Até a próxima.